Oi, família, tudo bem? Hoje começo esse vídeo dizendo oi, família, porque era assim que eu me dirigia aos familiares dos meus pacientes de dependência química, álcool e outras drogas. Esse vídeo hoje é em especial para as famílias de dependentes de álcool, cocaína, crack, drogas sintéticas e demais compulsões. Porque eu resolvi fazer esse vídeo? Porque essa semana que passou, acionaram um gatilho em mim e me levou de volta a uma vivência muito profunda que eu tive. Por mais de 25 anos eu trabalhei com dependência química, com as famílias e com os pacientes. Eu nunca trabalhei com os pacientes diretamente no uso. Eu trabalhava a partir do momento que eles entravam em clínica. Inclusive cheguei a morar em clínica, né? Por muitas vezes e por muito tempo. Convivi muito de perto com meus pacientes e eu tenho verdadeira paixão por eles e eles sabem disso. Senti sempre muito amor, acho que esse talvez tenha sido o grande diferencial do meu trabalho. Sempre fiz com muito amor, porque eu enxergava o ser humano que existia por trás da doença da dependência química. E acabei fazendo amizade com muitas famílias ao longo dos anos, muitas eu acompanho até hoje. E perdi muitos pacientes, né, por morte, por cadeia, né, por deficiências mentais, né, saúde mental que se perdeu. Porque, como a gente diz, dependência química é uma doença progressiva, incurável e fatal. Incurável porque não existe um tratamento ainda, como do diabetes, como de outras doenças, né? O tratamento para dependência química é só por hoje não usar. Acredito profundamente nos 12 passos e os 12 princípios do Alcoólicos Anônimos. Acredito em fé como forma de tratamento, espiritualidade, seja ela da forma que for. E um cuidado diário, né? Que é o só por hoje. Diário. E sempre brincava, só que é uma brincadeira séria, que quando só por hoje for muito tempo, só por agora, só mais 5 minutos, né? Até que a compulsão passe, porque ela passa, o grito da compulsão passa, realmente passa. E volta, e passa, e volta. Mas hoje eu quero me dirigir em especial às famílias dos dependentes químicos, famílias as que eu convivi, as que eu convivo, e aquelas que estão passando pelo drama de ter um ente amado e querido que é escravo dessa doença, né? Essa doença é uma escravidão, seja no álcool, seja no crack, seja na cocaína, seja no que for, é uma escravidão. E hoje, então, estou me dirigindo às famílias para dizer que se o seu ente querido, seja filho, marido, sobrinho, afilhado, não importa, filha, sobrinha, enteada, não importa, né? Afilhada, não importa a relação que você tenha. Se você está envolvido com alguém que sofra da dependência química, e vocês decidirem por um tratamento, a primeira coisa que eu sugiro é saiba se essa pessoa quer se tratada. Porque sem o querer do seu ser querido, não há tratamento. Não há tratamento, mas há muito sofrimento. Por outro lado, se essa pessoa, no momento que for, hoje, amanhã, daqui 10 anos, não importa. Não importa quantas recaídas essa pessoa tenha tido, não importa quantas internações ou não essa pessoa tenha tido. Se a pessoa disser para você, agora eu quero, então você lute com todas as suas forças por essa pessoa. Agora, se ela não quiser, para agora. Para agora e vai salvar a sua vida.
Porque sem o querer do paciente, do seu familiar, da sua pessoa amada, não tem tratamento. E sem o tratamento, você vai conviver com um alcoólatra que começa só com um drinkzinho social, uma bebidinha social, e daqui a pouco ele tá tomando uma garrafa. E ele começa no riso, brincalhão, e ele termina te ofendendo, te xingando, te diminuindo. E bêbado, muitas vezes dormindo no lugar que cair na casa, seja no chão, seja no sofá, seja na cozinha, seja no banheiro, seja no quarto. Muitas vezes fazendo xixi por tudo, né? Porque é uma doença progressiva, ficando com comprometimentos neurológicos e psiquiátricos bastante sérios, chegando eventualmente a estágios gravíssimos de demência. Por que eu resolvi trabalhar com dependência química? Eu não vou seguir um roteiro, eu não vou seguir uma ordem, eu vou seguir o meu coração. Porque eu tive pessoas na minha vida pessoal que eu amava muito, muito, e perderam feio para o álcool. Perderam feio para a droga, mas perderam feio. Muitas dessas pessoas que eu amava muito já morreram. Ou morreram porque não sobrou nada, neurologicamente falando. Ou morreram porque entraram numa viagem sem volta e foi instalada uma psicopatologia irreversível. Ou por violência, acabam ficando muito briguentos e aí encontra alguém que é mais briguento na frente e acaba dando caca. Esses são usuários de álcool. Usuários de crack e cocaína, não vou nem falar. Quer dizer, vou falar. Eu costumo dizer que o advento do crack mudou toda a história da dependência química. Né? O crack é a doença, é a droga mais horrorosa que eu conheço. Porque ela é devastadora, ela é destruidora, ela não deixa sobrar nada da pessoa. Isso leva um tempo também. Algumas pessoas se tornam dependentes no primeiro uso, outras vão se tornando dependentes. E pela narrativa dos pacientes, muitas vezes eu escutei que nada dá mais prazer do que aqueles segundos de efeito que a droga tem. E aí leva num nível de necessidade de uso que sim, a pessoa querida aí que você ama de paixão, ela vai roubar o bujão de gás. Ela vai deixar o tênis na biqueira. Ela vai deixar o seu carro na biqueira. Ela vai roubar o dinheiro da sua carteira. Ela vai roubar o seu cartão de crédito. Quando a doença está acionada, né? Quando a compulsão está ativa, não é aquela pessoa que você ama que está falando. Não é. E eu falo aqui em especial para as mãezinhas. Todos são importantes, mas a minha convivência maior sempre foi com as mães. E para mim sempre ficou muito claro que as mães são aquelas que são as últimas a abandonar o barco. Aquele filho que você limpou o bumbum, que você deu de mamar, que você pôs para dormir, que você rezou deitadinha do lado dele, ele desaparece, né? E entra no lugar dele um ser que a gente não sabe quem é, nem como ele vai agir. E aí a gente passa a viver com medo. Não importa aí se estamos falando de álcool ou se estamos falando das outras drogas. A gente presta atenção em como
o jeito que a pessoa chega em casa, como ela abre a porta, como ela dá os passos, se ela entra agitada, se ela entra calma, se ela já entra com um olho diferente, porque usou droga, porque bebeu. E aí a gente começa a pisar em ovos dentro da casa da gente. E aí a gente passa a viver de medo e de oração. A gente passa a viver de tristeza. A gente passa a viver de expectativa e uma adrenalina constante no corpo. A gente fica aliviado quando eles dormem. A gente reza para eles dormirem muitas horas. A gente sente medo quando eles acordam. Eu não convivi com a droga de perto, mas eu convivi com as famílias dos pacientes internados. E eu vi muita dor e muito sofrimento nesses familiares. Eu trabalhei no Amor Exigente, eu trabalhei em várias pastorais, eu palestrei em muitos lugares, eu montei muitas comunidades terapêuticas, trabalhei em muitas clínicas e eu vou dizer, não importa a classe social sua, da sua família e do seu usuário. Existe até uma piadinha que eu acho até um pouco de mau gosto, mas eu compreendo. Não importa se seu familiar é um alcoolista, um alcoólatra ou um bebum. Ou se ele é um drogado, um usuário ou um dependente químico, né? Esses termos são uma piadinha de mau gosto que define a classe social do usuário. Porque o álcool, e em especial o crack, mais do que as outras drogas, né? O álcool e o crack, eles não escolhem classe social. Eles não escolhem profissão. Eles não escolhem nada. Tive pacientes médicos, tive pacientes engenheiros, tive pacientes advogados, tive pacientes nutricionistas, enfim. Tive o pedreiro, tive uma pessoa analfabeta, tive pessoas que eram poliglotas. A dependência química não escolhe nada, ela devora. E ela não é uma doença só do paciente, ela é uma doença da família, né? A famosa codependência. Eu percebi que eu fui codependente por muito tempo, não só quando eu trabalhava, mas na minha própria vida pessoal. A gente quer tanto que a pessoa fique limpa, que ela seja livre, porque livre da doença são pessoas incríveis, maravilhosas, com uma capacidade de recuperar a própria vida muito mais veloz do que a maior parte das pessoas. Eles geralmente têm uma espiritualidade fortíssima. São pessoas lindas. Mas no uso não são. No uso não é o seu filho querido, não é o seu marido querido, não é sua esposa querida, não é sua mãe querida, não é seu pai querido. Eles não são queridos no uso. E eles vão atropelar quem eles tiverem que atropelar. Eles vão machucar quem eles tiverem que machucar. Eles vão ferir o coração de quem for. Como eu falei, eu não vou seguir um roteiro. Então talvez não tenha uma ordem muito lógica tudo que eu tô dizendo, porque eu tô falando com o meu coração. Recentemente uma história muito semelhante a tantas essas outras esteve muito próxima a mim. Uma pessoa que eu amo com um familiar, está com um familiar em crise. Infelizmente na quaresma. Aliás, na verdade, desde o Natal até a Páscoa, a incidência de recaídas é gigante. É gigante. E eu tô falando isso porque eu vi isso nesses anos todos, mais de 25 anos.
e acionou o gatilho de tudo que eu vivi, né? E eu parei de trabalhar com dependência química já tem quase 10 anos, dentro de clínicas especificamente falando, porque eu nunca consegui não sofrer. Eu nunca consegui não ficar condoída. Eu nunca consegui não querer abraçar essas famílias, colocar no colo até. Mas eu vou falar para vocês uma coisa muito importante. Quando o seu familiar decidir se tratar, confie no que os profissionais estão dizendo. Se a clínica, o psicólogo, o psiquiatra, o terapeuta ocupacional, enfim, todas as profissões que estão envolvidas, os enfermeiros, que aliás tem enfermeiros incríveis que cuidam dessas pessoas, profissionais maravilhosos que cuidam dessas pessoas, se eles dizem para você, não telefona toda hora, não telefone toda hora. Não leve presentes nas visitas, leve apenas o necessário. Não leve. O dependente químico, enquanto ele não bater na própria solidão, na própria dor, ele não vai mudar. Então, falando no caso de uma internação, que geralmente é por volta de 9 meses, que lembra bem o tempo de uma gestação e de um renascimento. Os 3 primeiros meses, pura desintoxicação. Bioquímica, é desintoxicação do corpo e da mente. O tratamento mesmo começa depois disso. Não que o paciente não venha já fazendo psicoterapia, vindo no psiquiatra, tudo vem acontecendo. Mas no paciente, a grande transformação começa depois da desintoxicação. Porque depois da desintoxicação, a consciência passa a ser dele, as decisões e as escolhas passam a ser dele. Ele volta a pensar com lógica para poder tomar as próprias decisões. Até ali, ainda é a compulsão falando, ainda é o desejo do uso falando, né? Então, quando o seu profissional que você contratou disser para você, não dê a chave de casa para ele ainda, não dê dinheiro na mão dele ainda, não leve presentes para ele na internação, ele não tem que ser presenteado por estar ali. Ele não tem que ser presenteado pelo estrago que ele fez na vida dele e da família inteira. Ele precisa aprender que a vida tem mais não do que sim. E isso é real. Ele tem que aprender a lidar com frustração. Né? Quem frequenta alguns grupos de ajuda, né? E conhecem a expressão rei bebê. Eles não podem mais ser o rei bebê que bate o pezinho e a gente sai correndo fazer a vontade dele com medo de que ele corra para a rua usar droga. Não, mãe, não, esposa, não, marido, não, pai, não pode ir até a biqueira pagar a dívida do seu filho. Não pode. Não, ele não pode usar droga e beber dentro da sua casa porque é mais seguro. Não é. Sim, ele tem que chegar no fundo do poço, ele tem que sofrer, sim. Porque senão a consciência dele não vai mudar. Não é o nosso querer que muda o paciente. É o querer dele que muda ele. Aí, para aqueles que estão internados, 3 meses, pá, eles falam, agora eu mudei. Encontrei Jesus, encontrei sei lá o que eu encontrei, já tô bom, lógico, ele tá lindo, gordo, forte, consciente. Aí ele toma o que também se diz em gíria de dependência química, chá de já tô bom, já posso ir embora.
E a família que não tá aguentando saudade fala, tá bom, querido, vamos. Parabéns. Você acabou de cometer um grande erro. Porque ele só desintoxicou. E ele vai voltar pra rua. E ele vai voltar para os mesmos hábitos, para os mesmos lugares, para as mesmas pessoas. E ele vai fazer as mesmas coisas. Eu sou muito fã de paciente que fica limpo sem internação. Não acho que internação é demérito nenhum. Nenhum. Acho de uma coragem fantástica. Mas o paciente que se recupera na rua, ele além de coragem, ele tem determinação. Ele chegou naquele ponto que eu disse de eu quero ficar limpo só por hoje e eu vou ficar limpo só por hoje. E ele fica. Ele fica porque ele faz as mudanças que ele precisa fazer. Ele procura ajuda. Ele usa todos os evite fazer isso, evite fazer aquilo, evite hábitos, lugares e pessoas que te levem para o uso. Ele sabe, ele faz. E aí o paciente que está internado toma chá de jatobom, volta pra rua, recai, e a família diz que a culpa é da clínica. Que a culpa é dos profissionais que trataram ele. Não é. Então, se você tem um dependente químico na sua casa, seja álcool, droga ou qualquer outra droga, porque álcool é droga, lícita, mas é droga, frequente um grupo de ajuda. Amoras de Gente, Alanon, Mulheres que Amam Demais, tem uma coleção. Procura o Cadec da sua cidade. Procura o Amor Exigente. Hoje tem praticamente em todas as cidades. Procura o Alanon. Se você é um adolescente que tem um pai, uma mãe, um irmão que é usuário, vai no Alatim. E aqui eu tô mencionando grupos gratuitos. Porque se você não mudar a sua maneira de pensar, família, a sua maneira de agir com a pessoa, você não vai ajudar. Busque psicoterapia. Existem lugares públicos para isso, existem entidades que fazem a psicoterapia gratuita. Busque se recuperar, porque a sua codependência é uma doença tão grave quanto o uso. E aí, porque você ama, e ama, eu sei que ama e é isso que mais me comove, em especial com as mães, mas com todas as famílias, com todos os membros da família. Você quer agradar essa pessoa, porque tudo que a gente quer é agradar as pessoas que a gente ama. Só que agradar é dizer não também, e muitas vezes. O amor exigente diz, eu te amo, mas eu não aceito o seu comportamento, eu não aceito o que você tá fazendo. E eu tô falando, gente, de uma coisa muito grave, em especial aos familiares de usuários de crack. Eu conheço famílias que ficaram sem nada, sem sofá, sem geladeira. Não tô falando só do bujão, começa no botijão de gás. De chegar em casa e não ter nada no seu chão. Porque até janela eles roubam quando precisa. Porque a doença tá gritando. Porque a abstinência grita. Ah, meu filho não faz nada disso. Aí a gente chama de doença do ainda. Ele ainda não faz. Então, família, confie nos profissionais que você escolheu para ajudarem na recuperação do seu filho. Não é para você levar o tênis que ele tá pedindo, porque eles pedem na ligação, eles pedem. Nas cartas vem lista de pedidos. Eles só precisam de higiene pessoal.
Até porque no uso, especialmente o usuário de crack, que higiene, pessoal. Se passam dias sem tomar banho, sem escovar os dentes, sem comer. Vão na biqueira, deixam alguma coisa na biqueira para depois você pagar e trazer de volta o que eles deixaram. Ficam 5, 6 dias enfiados em hotéis, ou sei lá eu onde que eles podem estar, usando droga. Aí voltam para casa arrasados. Será que eles estão arrasados? E aí, no caso tanto de álcool como de outras drogas, quando acorda no dia seguinte, tá com uma ressaca violenta, mais a ressaca moral. Porque eles sabem o que eles fizeram. Ficam assim, imploram perdão, fazem 1000 promessas, dizem que nunca mais vai acontecer. Aí, passam umas 2, 3 horas, a abstinência começa a bater e ele vai fazer tudo de novo. Mas é porque ele quer, Carol? Não! Não! É porque a doença grita e ela grita muito alto dentro dele. Arrebenta por dentro. E aí, quando arrebenta ele por dentro, e ele vai pro arrebento, porque ele vai, o alcoólatra diz, vou tomar só uma dose pra passar o mal-estar. Termina na garrafa, no meio da madrugada. O usuário de crack desaparece. Às vezes volta descalço, sujo. E assim, quem vive isso sabe do que eu tô falando. Então precisa dizer não. Eu não vou ser cúmplice nem conivente com seu uso. Não. Na minha casa você não bebe mais. Na minha casa você não usa mais crack. Ah, mas aí meu querido vai pra rua. Vai. Vai até chegar no fundo do poço. Que aí ele, até o dia que ele vai dizer, meu Deus, eu quero viver. Eu preciso de tratamento. Aí você estende a mão. E pensa. Eles vão me odiar agora, mas não tem problema. Você quer essa pessoa na sua vida? Você quer viver isso? Você está disposta a abrir mão da sua vida por essa pessoa que talvez não queira parar de usar droga? Ai, mas eu sou mãe, eu sou esposa. Você é uma pessoa, antes de mais nada. Você é um ser humano, antes de mais nada. Então tenha certeza que essa pessoa quer se tratar. Porque quanto mais você adiar a chegada dele no sofrimento, no fundo do poço, mais vai adiar uma possível recuperação. Recuperação. Não tem cura para dependência de álcool e outras drogas. Não temos ainda. Quando eu trabalhava nas clínicas, eu sempre, e aí eu tenho milhões de testemunhas disso, milhões não, mas centenas eu tenho, de testemunhas de que eu sempre busquei o melhor do meu paciente. Eu sempre mostrei para ele o quanto ele é bom naquilo que ele é bom. Sempre fiz questão de falar isso. Mas também sempre fui muito dura com as manipulações. Manipulação é o que mais tem. Aí eles falam, alguns achavam que me faziam de trouxa, eu deixava eles acharem que eu me fazia de trouxa. Para poder depois dizer assim, ó, tá vendo? Você fez de novo. Porque se não houver uma mudança real de comportamento, consequência de uma mudança real de pensamento, não vai ter recuperação. Tanto que a gente diz, né, a pessoa que tá limpa na rua, a gente diz que ela está em recuperação. Quando alguém disser pra você, ai, tô curado, se preocupa, lá vem caca. Porque ele baixou a guarda, ele esqueceu tudo que ele precisa pra ficar limpo só por hoje. E ele vai recair.
Tá rogando praga, Carol? Não, não tô rogando praga. Tô dizendo que o paciente sabe que se ele esquecer os princípios, ele vai recair. Se ele esquecer as mudanças de hábito, ele vai recair. Porque é isso que a doença faz. É assim que ela age. Então, se você quer o seu familiar de volta, se você ainda tem o seu familiar, diferente de muitas famílias que já perderam os seus, lamentavelmente, diga não para ele agora. Diga que você não aceita mais determinadas coisas. Quando a gente ama, a gente diz não. Isso não significa que você não pode abraçar. Isso não significa que você tenha que ficar dando bronca o tempo todo. Nem tem que ficar dando bronca o tempo todo. E você precisa se tratar. Porque se ele, especialmente se ele for se tratar, né? Porque quando ele voltar, você também não vai fazer os comportamentos que podem ser gatilho para ele querer usar. Porque a gente vive relações. E muitas vezes o nosso comportamento desperta. Culpa é nossa? Não, não é culpa nossa. Mas se a gente aprender como fazer diferente, a gente vai estar colaborando em muito na recuperação da pessoa que a gente ama. Eu não tenho intenção nenhuma de voltar a trabalhar com dependência química. Um dia eu estava na estrada, voltando do meu último dia de trabalho dentro de uma clínica, e eu disse para Deus: chega. Eu já atendi mais de 5.000 pacientes. Eu não aguento mais sofrer. Eu não aguento mais a dor deles e eu não aguento mais a dor da família deles. Por favor, me ajuda, Pai do Céu. Porque eu não consigo mais. Eu engordei, porque quando eu deprimo eu engordo. Eu envelheci muito. Eu fiquei muito triste com a dependência. Eu ficava muito triste. E só quem passou sabe o tamanho dessa tristeza e até onde ela vai. E porque depois de tantos anos eu tô falando isso, justamente por causa desse gatilho que aconteceu esses dias. Eu não quero trabalhar nessa área mais. Eu acompanho um monte de pacientes meus com o maior orgulho. Não faço atendimento, eu acompanho eles na vida deles. A gente conversa, a gente comemora sim cada dia limpo, porque é uma vitória sim cada dia limpo. Que tem muitos lugares que dizem que não pode comemorar, tem que comemorar sim. Eu sou fumante de cigarro. Não consegui parar de fumar ainda. Tentei várias vezes, fiquei várias vezes sem fumar e voltava, recaía. Não parei até hoje. Eu tenho intenção de um dia conseguir e eu vou vencer essa batalha. Então eu sei o que é uma compulsão. E a gente celebra, sim, as vitórias. Ponto. Daí continua tudo de novo. Teve um lugar que eu trabalhei que eu amava de paixão. Olha que lugar que eu não amei, que eu passei na minha vida. Eu sempre fiz tudo com muito amor, então eu amava as coisas, os lugares. Que quando acabava o tratamento, acabava a internação, eu ia com eles pra casa deles. Às vezes ficava uma semana, às vezes ficava 4 dias, às vezes ficava 10. E ajudava todo mundo a reconfigurar como ia ser a convivência, como ia ser a rotina. É muito importante que se saia com uma rotina da internação, até porque dentro da clínica tem uma rotina importantíssima, né? Tem gente que fala assim, nossa, meu filho arruma a cama dele na clínica. Claro que ele arruma a cama dele na clínica. Sim, ele lava a louça.
Claro que ele lava a louça, coisas que a gente faz todo dia no dia a dia da vida da gente. Ai, ele ajuda as outras pessoas, eu tô pagando pra ele ajudar as outras pessoas. Não, você tá pagando pra ele aprender a ser gente. Então eu sempre amei, né, estava falando, então eu ia pra casa das pessoas, e aí ajudava a recriar essa rotina, essa organização, e aí eu ia embora. Funcionou com muitas famílias que se comprometeram, funcionou por um tempo com famílias que se comprometeram e com o passar do tempo voltaram para suas rotinas de antes, e não funcionou para quem não queria parar de usar. Muita gente fala assim, mas quantos pacientes seus ficaram limpos? Viu? Eu nunca liguei para números, nem para estatística. Porque um paciente resgatado, um paciente que toma a decisão de ficar limpo, é uma família inteira. E é um ser humano. É um ser humano que vai voltar a sorrir, que vai gostar de ver o pôr do sol, o nascer do sol, que vai gostar de ir trabalhar, que vai casar, que vai ter filhos. Eu tenho vários desses. Pessoas que são profissionais extremamente competentes, que já conquistaram uma vida, uma profissão, que tem uma vida comum. Porque o nosso paciente, o nosso ser amado, ele não é a dependência química. Ele tem uma dependência química. O diabético tem uma doença, ele não é a doença. E ele tem que ter hábitos diferentes, não tem? Quem é hipertenso, ele tem a hipertensão. Isso faz com que ele tenha que mudar alguns comportamentos. Mas ele não é a hipertensão. E assim, para qualquer doença crônica. Eu não sou a minha doença, eu tenho uma doença e eu tenho que agir de acordo para que ela fique adormecida. Então hoje eu vim aqui, não sei se esse vai ser o único vídeo que eu vou fazer, mas eu vim falar com as famílias. Vim falar com todo o meu amor. Quem me conhece sabe, eu tô vendo pessoas e pessoas na minha mente enquanto eu falo. É desafiador, eu sei. Mas pense. Pense. Se ele quiser, ele, ela, né? Ele barra ela. Esse negócio de elos, assim, não é comigo. Eu gosto de eles e elas, eu não sei falar de outro jeito. Se eles quiserem ficar limpos, dá a mão e vai junto. Se cuidando, sabendo mudar os seus comportamentos. Se ele não quer, deixa ele seguir em frente. Salva a sua vida. Se você tiver outros filhos, lembra deles, cuida deles. Porque também não é fácil ser irmão de dependente químico. Sobra muito pouco de espaço afetivo para esses irmãos. O que é compreensível, porque eu sou mãe. E eu sei que o filho que mais precisa é aquele que a gente dá mais atenção. Mas os outros não têm culpa. E eles também querem o carinho. Se ele não quer, se pergunta se é isso que você quer para sua vida. Se não for, não se sinta culpado ou culpada. É um direito seu de renascer, de ressurgir. E aí não importa se ele tá em tratamento, se ele não tá, se ele tá limpo, se ele não tá, não importa. Procure uma psicoterapia, procure um grupo de ajuda e se mantenha nele. Se mantenha nele para se fortalecer. Se mantenha nele para conseguir viver a sua vida sem culpa. Não precisa perder a esperança. Pode ser que um dia ele mude de ideia e volte e diga agora eu quero. Mas enquanto isso, você não pode ficar sentada, esperando, morrendo de medo, pavor, rezando 24 horas por dia.
para isso acabar. Vá viver sua vida sem culpa. Não deixa ninguém dizer que é culpa sua, porque não é. A doença do seu ente querido não é culpa sua. Então vai cuidar de você. Você merece isso e tem esse direito. Eu tô falando com muito amor. Tanto pelas famílias, quanto por cada paciente amado e querido que passou por mim na minha vida. Só por hoje. Família ou o próprio dependente químico. Só por hoje. Eu te desejo mais 24 horas de amor, de paz e de felicidade. Um beijo com todo o meu carinho, com todo o meu respeito, com toda a minha consideração e com todo o meu amor.